Queridos, bom dia mais uma vez. Que o nosso Senhor nos inunde com a sua paz e com a sua graça salvífica. Vamos começar o estudo do livro Atos dos Apóstolos de hoje, no capítulo 4. Quem tem o livro físico é a página 35 do livro, daquela capa bordô da CPB. Naquele livro que é condensado, eu não sei a página, mas é o capítulo 4, tá bom? Vocês podem procurar aí, se vocês tiverem um livro físico. Nós já oramos, já louvamos, e vamos fazer mais uma oração agora, para o Senhor Deus nos conceder o poder dele e o Espírito dele. Bendito Deus, a tua palavra está aberta, ó Senhor. Suplicamos mais uma vez que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, que o Senhor nos vivifique, que o Senhor nos reavive, que o Senhor sopre o teu Espírito, Pai, sobre nós. Em nome de Jesus é que nós te oramos, crendo que recebemos. Amém. Amém. Capítulo 4 tem o título O Pentecostes. E a serva do Senhor começa dizendo assim: Ao voltarem os discípulos do Olivete para Jerusalém, o povo fitava-os, esperando descobrir-lhes no rosto expressões de tristeza, confusão e derrota, mas viram alegria e triunfo. Os discípulos não pranteavam. Os discípulos não pranteavam desapontados as esperanças. Eles viram o Salvador ressurgido e sua promessa na despedida lhes escoava constantemente aos ouvidos. Então, quando Jesus ele ascende aos céus e deixa ali os seus discípulos, todos eles foram cheios de esperança, todos eles foram reanimados e reavivados ali por a presença de Jesus. 40 dias, uma quarentena, confinados com Jesus, ouvindo novamente todas as promessas de Jesus, tendo a confirmação de que as profecias tinham se cumprido, que se relacionava à morte e à ressurreição de Jesus. E ali eles tinham sido fortalecidos agora para ir para suas missões. Quando eles aparecem finalmente, as pessoas estavam na expectativa de que pudessem contemplar a tristeza, a confusão, o sentimento de derrota nos discípulos, contudo, o que eles podiam contemplar nas faces dos discípulos era a alegria e o triunfo de compreender que Cristo tinha vencido a morte, a sepultura, a carne e o diabo. E esses discípulos agora, eles panteteavam, ia ao mundo todo pregar aquela mensagem. No segundo parágrafo do capítulo 4, aqui de Atos dos Apóstolos, a serva de Deus diz assim: em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, que era o derramamento do Espírito Santo. Não esperaram ociosos. Diz o registro que eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo o nome de Deus, conforme o relato de Lucas 24, 53. Reuniram-se também para, em nome de Jesus, apresentar os seus pedidos ao Pai. Eles sabiam que tinham um representante no céu, um advogado junto ao trono de Deus. Em solene reverência, ajoelharam-se em oração, repetindo as promessas: tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Então, aqui, irmãos, nós encontramos o relato, a descrição da atitude dos discípulos após experimentar uma quarentena com Jesus, após andar com Jesus 40 dias após a sua ressurreição, participar de novo daquilo que era a verdadeira ceia, que era comer da carne e beber do sangue de Jesus pessoalmente, que significava comer as palavras de Jesus, ouvir as palavras do Mestre, ser confortados, ser reavivados e reanimados, os seus espíritos, as suas mentes. E agora, eles tinham a convicção, a certeza de que tinha um amigo no céu,
Eles não tinham apenas um advogado e um intercessor, mas eles tinham um amigo, alguém com quem eles tinham estado, alguém com quem eles tinham andado, alguém com quem eles tinham tocado, com quem eles tinham testemunhado acerca de todas aquelas coisas. Então, agora, com essa convicção, com essa certeza, eles podiam se reunir com ousadia santa, se ajoelhar, orar, suplicando ao Pai que ouvisse os seus pedidos, porque alguém como eles, um irmão na carne, alguém que foi participante dos flagelos deles, das dores deles, estava nas cortes celestiais. A serva de Deus diz que Jesus levou a humanidade para a eternidade. Isso importa dizer, irmãos, que Cristo, para sempre, terá a sua humanidade representada na eternidade. Isso importa dizer que alguém como nós, com uma carne pecaminosa, mas vencida em todos os pontos, vitoriosa em todos os pontos, está mesmo sentado nos lugares celestiais. Está mesmo mostrando para o Pai todos os dias as suas feridas, quando ele fala de nós, quando nós nos achegamos com fé ao trono de graça, quando nós acendemos os nossos louvores ao céu, como nós fizemos essa manhã, por meio do hino de número 3, o Deus eterno reina. Esse Deus que reina é alguém que se compadece de nós, é alguém que esteve aonde nós estamos, que experimentou as dores que nós experimentamos, que conhece o nosso lidar, que conhece a nossa realidade, e ele pode se compadecer, porque ele sabe, como o profeta Isaías diz, um homem de dores, que sabe o que é padecer. Então, nós temos agora não só um advogado, não só um sumo sacerdote, não só um príncipe, não só um irmão, não só o filho de Deus, não só um salvador, mas um salvador pessoal, mas um salvador que se identifica com as nossas chagas, com as nossas feridas, com as nossas lutas. Ele sabe o que nós estamos passando, porque ele passou por coisas piores do que nós passamos. E nós nunca vamos experimentar a taça da ira de Deus, porque ele experimentou essa taça, porque ele bebeu a taça da ira de Deus no meu lugar. Amém? Então, essa era a convicção que apoderava a mente dos discípulos, a convicção de que nós temos um amigo no trono do céu. Que maravilha! Se na terra, quando nós temos um amigo em algum lugar, existe um ditado que diz que ter um amigo é melhor do que ter dinheiro em determinadas situações. Isso é exatamente o que acontece, irmãos. Nós temos um amigo. Como nós poderemos escapar? Como nós poderemos nos perder se nós temos um amigo? Um amigo que está verdadeiramente interessado em nos levar para onde ele está. E era exatamente essa sensação que os discípulos tinham ao se reunirem ali, em nome daquele amigo, em nome de Jesus, alguém com quem eles tinham estado, e apresentar agora os pedidos. Eles não oravam mais enfraquecidos, eles não tinham mais uma oração repetitiva, eles agora sabiam que tinham esse representante no céu, esse advogado junto ao trono, e em solene reverência agora eles se ajoelhavam com uma oração que era como um perfume suave, agradável, que subia ao trono do céu. E eles repetiam não suas próprias palavras, mas agora eles repetiam as palavras do Mestre Jesus. Agora eles oravam como Jesus tinha ensinado para ele. Quando vocês orarem, vocês devem falar assim, vocês devem pedir assim, porque tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, eu vou há de dar. Essa era a convicção que eles tinham. Imagine se essa agora for a nossa convicção, de que nós temos um amigo. Eu já não vos tenho chamado de servos, mas de amigo, porque um servo não sabe o que o seu mestre faz, o que o seu senhor faz, mas um amigo sabe. Um amigo sabe, um amigo me conhece. Irmãos, essa é a experiência que eu gostaria de ter, essa é a experiência que eu almejo ter, é entender que eu não tenho só alguém que intercede por mim, mas um amigo íntimo,
E como nós vamos experimentar essa mesma experiência? Como nós vamos adquirir essa experiência? Se nós andarmos com Cristo agora, nesse tempo que nos resta, esse tempo de graça solene que o Senhor tem estendido sobre nós. Esse é o tempo de fazermos uma amizade profunda, sincera, genuína com Cristo, andarmos com Cristo em todas as horas do nosso dia, desde o levantar ao deitar, ter uma mente aonde Cristo reina, aonde Ele é o soberano Senhor da nossa vida, aonde Ele dita para nós, por meio das suas palavras, o que nós temos de fazer. Porque nós estaremos rendidos, como os discípulos chegaram a essa unidade da fé, essa rendição, aonde as mentes deles todas diziam: Senhor, o que queres que eu faça, Senhor? Qual o próximo passo o Senhor quer que eu dê, Senhor Deus? O que queres que eu faça? Essa era a única convicção que apoderou a mente dos discípulos. E é exatamente esse contexto que é apresentado aqui no capítulo 4 do livro Atos dos Apóstolos. Na página 36, Ellen White continua dizendo: até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Ela cita João 16, 23 e 24. Essa era a oração dos discípulos. Essas eram as palavras que saíam da boca dos discípulos. Tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, eu vou há de dar. Até agora não pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Essa deve ser a nossa oração. Porque essas palavras, elas têm poder, porque essas palavras ditas há quase 2000 anos atrás, elas ainda têm poder criativo, elas ainda têm poder instantâneo para criar em nós o que não existe em nós e para nos conceder aquilo que for suficiente, aquilo que for necessário para que nós sejamos alcançados, sarados e curados das nossas apostasias, sarados, curados do nosso pecado, curados daquilo que tem nos afastado de Deus. Porque a palavra de Deus diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Pai. Mas agora o Filho, o amigo, sentado nas costas celestiais, ele faz uma ponte, ele faz uma passagem, uma escada entre o céu e a terra. E é essa escada que nos liga ao Pai, que nos devolve ao seio do Pai, que nos permite novamente fazer parte da família celestial. Essa é a mensagem da justiça da fé. Essa é a boa nova que Jesus Cristo veio ao mundo anunciar. Ele veio dizer para nós que há esperança para nós, há esperança para o nosso caso, há esperança para os nossos filhos, por mais que a gente olhe e veja, Senhor, que vai ser da minha família, Senhor, porque eles ainda não creem como eu creio, porque eles ainda não entendem como eu entendo, porque eles ainda não te amam como eu te amo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles ainda não se renderam, porque eles ainda não foram perdoados, porque eles ainda não foram sarados e curados como nós estamos sendo. A palavra de Deus diz que quem há muito perdoou, muito amou. Então, o nosso amor para com Deus, ele depende da quantidade de pecados confessados e perdoados por quem a quem muito perdoou, muito amou. E se nós amamos a Jesus, é porque ele muito nos perdoou. E quanto mais nós amarmos a Jesus, é porque mais ele nos perdoou, é porque mais nós nos rendemos, é porque mais nós nos arrependemos. E esse amor vai crescer de tal maneira que não vai ter nada no mundo que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós vamos ficar assim, falando de Jesus como quem fala realmente de um amor puro, genuíno, daquele amor de Éfeso, aquele amor que deve ser incendiado na igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia perdeu esse amor, porque a igreja de Laodiceia é morna, é fria, está a ponto de ser vomitada. Mas os amigos de Jesus, esses não são como os de Laodiceia. Esses são como o de Éfeso, a igreja primitiva dos discípulos, a igreja do primeiro amor.
aquela igreja que incendiava, que queimava dentro de si o desejo de reencontrar novamente aquele amigo. E essa era a oração dos discípulos. Na página 36, a serva de Deus diz que mais e mais alto eles estenderam a mão da fé com o poderoso argumento: é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Perceba que os discípulos agora, eles tinham uma nova mente. Agora eles tinham a mente de Cristo. Eles tinham se apoderado da mente de Cristo. Agora eles não eram mais medrosos, eles não eram mais covardes, agora eles não tinham mais disputa entre eles não se preocupavam mais em quem ia ocupar o lado direito ou o lado esquerdo, em quem ia ser isso ou aquilo. Agora os discípulos, eles tinham alcançado a unidade em Cristo Jesus, porque agora as palavras dos lábios dos discípulos não eram as suas próprias palavras, eram as palavras do Mestre. Eles repetiam alegremente, com convicção, com fé, com temor e tremor, as palavras que Jesus tinha oferecido a eles naquele banquete que durara 40 dias. Durante 40 dias, eles estiveram em um banquete, eles estiveram sentados na mesa do Filho, comendo da carne e do sangue do Filho. Essa era agora a mente dos discípulos, a mente de Cristo. E eles repetiam essas palavras com muita fé, de que sim, Jesus tinha vencido no lugar deles a morte, o pecado, a carne e o diabo. No segundo parágrafo da página 36 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a serva de Deus diz que, ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, eles humilharam os corações em verdadeiro arrependimento e confessaram as suas incredulidades. Perceba, irmãos, que essa é a necessidade que nós temos neste tempo em que nós estamos vivendo, de nos humilharmos sinceramente, verdadeiramente, de rendermos o nosso coração, a nossa mente, de nos arrependermos, de confessarmos as nossas incredulidades, a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa apostasia, a apostasia da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos familiares, de toda a nossa parentela. É necessário que haja, irmãos, um constante exercício de fé, uma constante oração. É necessário que as nossas orações agora, nesse tempo, elas subam, elas ascendam ao céu como um perfume suave e agradável, que elas inundam a sala do trono como uma fumaça, como um aroma que chega aos ouvidos do Pai. O Pai agora, juntamente com o Filho, Jesus está sentado, recebendo as últimas orações dos santos na terra. Agora, hoje, é tempo de nós nos rendermos a Deus. É tempo de nós suplicarmos como nós nunca suplicamos na nossa vida. É tempo de nós orarmos como nós nunca oramos. Senhor, mas eu não tenho força. Senhor, mas eu não tenho vontade de orar. Ora sem vontade. Cai no chão. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não consigo me levantar, porque eu não consigo orar, porque eu não consigo suplicar. Senhor Deus, faz a tua obra na minha vida, faz a tua obra na minha casa, Senhor, porque só tem eu aqui, Senhor. Nós temos que clamar dizendo, Senhor, não tem um sacerdote aqui nesse lar, eu sou a missionária, eu sou o sacerdote, eu sou... Porque Deus é em nós, então agora nós somos os representantes da nossa família. Se nós não orarmos, irmãos, pelos nossos filhos, se nós não orarmos pelos nossos cônjuges, pela nossa parentela, pelos nossos pais, pelos nossos vizinhos, quem orará por eles, irmãos? O Senhor está dizendo, quem há de ir por nós? Quem há de ir pelo Senhor Jesus? Quem há de ir por Deus? Quem há de ser as testemunhas que o Senhor Deus está recrutando? Nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu irei. Nós não somos as pessoas mais qualificadas para este trabalho. Eu tenho convicção disso. Eu não sou a pessoa mais qualificada. E é isso que Deus espera que nós declaremos. Senhor, nós não temos qualificações. Senhor, nós não temos méritos. E o Senhor vai dizer, sim, eu sei que vocês não têm, mas são exatamente esses que não se acham qualificados,
que não se acham com méritos, que serão favorecidos com os méritos da chaga de Cristo. Era exatamente este o sentimento que se apoderou da mente dos discípulos, e ao trazerem à lembrança as palavras que Cristo lhes havia dito antes de sua morte, eles entenderam agora mais amplamente o seu significado. Verdades que lhes tinham escapado da lembrança, que lhes voltavam à mente, e eles as repetiam uns aos outros. Queridos, nós estamos agora exatamente no contexto em que os discípulos precisavam mais do que nunca se unir, se reunir, não importa se é 2, se é 3, se é 5, se é 10, se é 20. O Senhor disse que onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu creio que o Senhor Deus está aqui conosco. Eu creio que o Senhor Deus está nos reavivando, que está andando conosco, que está nos ensinando a deixar esta terra, que está nos ensinando a subir a escada, aquela escada do sonho de Jacó, a escada que liga o céu à terra, a escada que nos dá o passaporte para subir, para entrar no trono de graça. Irmãos, eu falo isso com certeza, com convicção. Eu não posso ver, mas eu tenho certeza que o Pai, ele está fazendo esse trabalho na minha vida e na vida de cada um daquele que crê. O Filho e o Pai juntos. Nós estamos ligados por um amor que nada pode nos separar. E era exatamente essa convicção que os discípulos tinham. Era exatamente essa certeza que dominava a mente dos discípulos. Eles tinham essa convicção. Por isso, aqui diz assim, que eles reprovavam-se por não haverem compreendido o Salvador antes. Entre si, eles confessavam os seus pecados uns aos outros e se reprovavam por a sua demora, por a sua letargia em ter compreendido a missão de Jesus. Eles reprovavam-se por não haverem compreendido o Salvador. Com uma sequência, como numa sequência, cena após cena de sua maravilhosa vida, passou perante eles, é necessário que cena após cena da vida de Jesus, do ministério de Jesus, do Calvário, da cruz, da crucifixão, da ressurreição, dos milagres, da ascensão, da quarentena, todas estas cenas, é necessário que elas sejam trazidas às nossas memórias, que elas sejam agora reavivadas, reanimadas, ressuscitadas em nossas mentes. Mas como elas serão ressuscitadas se nós não buscarmos? Como elas serão reavivadas se nós não estudarmos, se nós não orarmos, se nós não nos reunirmos, se nós não entrarmos dentro de uma sala e ficarmos essa quarentena fechados com Jesus, aprendendo com Jesus, andando com Jesus? Porque um amigo confia num amigo, mas um desconhecido não pode confiar num desconhecido. Vocês compreendem? Se essa história não for aplicada para nós agora, então de nada valerá. Se nós não assumirmos a atitude dos discípulos agora, Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu quero fazer uma quarentena contigo. Eu quero ouvir dos teus lábios os teus ensinos. Ensina-me, Senhor, porque quem não for como uma criança não poderá entrar no reino dos céus. Porque nós ainda não sabemos como convém saber. É necessário que nós desaprendamos muitas coisas que nos ensinaram errado e aprendamos novas coisas. É isso que a serva de Deus declara, é isso que está escrito na palavra de Deus. Nós ainda não sabemos como convém saber. Necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E esse nascimento da água e do Espírito, sobretudo o nascimento do Espírito, é exatamente o que o Pai está a fazer sobre nós nesse momento, nessas madrugadas, nesses estudos, quando nós nos reunimos, quando nós buscamos, clamamos com fé. O Pai está a nos conceder a chuva temporã, mas não só a chuva temporã, mas a chuva serôdia está caindo em nós.
E quando nós precisarmos, e quando nós menos esperarmos, quando nós estivermos com as nossas mentes prontas, nós receberemos a profusão, o derramamento do Espírito Santo sem medida. E nós vamos nos lembrar de todas essas palavras que foram trazidas à nossa mente, de todas essas promessas que foram colocadas no nosso coração. Nós vamos lembrar de todos esses juramentos do Pai, do Filho, que com amor eterno nos amou, por isso com benignidade está nos atraindo. Irmãos, é Cristo que me atrai. Quem mais me acorda 4:30 da manhã, às vezes 3 horas da manhã, e eu digo, Senhor, eu quero dormir, eu estou cansada, o meu corpo precisa de repouso. Mas o Senhor Deus diz, não, filho, teu corpo precisa do Espírito de Deus. Levanta, cai no chão, suplica, clama, porque já é hora de despertar. Já é hora de se levantar desse sono que a gente vive, irmãos. Nós estamos nos últimos momentos de graça estendido a nós. Nós precisamos buscar ao Senhor como nunca antes nós buscamos na nossa vida. A serva de Deus diz que meditando sobre sua vida pura, sobre a vida de Jesus, pura, santa, os discípulos sentiram que nenhum trabalho seria árduo demais, nenhum sacrifício desanimado ou demasiado grande, contanto que eles pudessem testemunhar na própria vida, na amabilidade do caráter de Cristo. A serva de Deus declara que faríamos muito bem em meditar nas cenas finais da vida de Jesus, ao menos 1 hora por dia. Queridos, essa é a nossa única salvaguarda. Esse é o único meio de nós nos encontrarmos puros, incontaminados neste mundo de pecado. Se nós agarrarmos as palavras de Cristo, como quem agarra uma pérola preciosa, como quem encontra um tesouro escondido na terra, e dizer, Senhor, eu não te largo até que o Senhor me abençoe. Senhor, eu não te solte até que o Senhor faça passar sobre mim a tua misericórdia, a tua bondade, a tua face, até que o Senhor me cure completamente, Senhor, da minha apostasia, da minha incredulidade, da minha falta de fé, da minha murmuração, Senhor, dos problemas que têm ocorrido e eu ainda tenho murmurado, porque eu não compreendi que os problemas, Senhor Deus, são a maneira que o Senhor encontrou de me lapidar. Os problemas na minha casa são a maneira que o Senhor encontrou, Pai, de que em mim o Senhor desenvolva paciência, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. É dessa maneira que o Senhor Deus está a lapidar os seus filhos na terra, a transformar essas pedras brutas em joias preciosas, daquele baú, da casa do tesouro. Ó, Senhor Deus, abre a nossa mente, Pai, para nós compreendermos o que é a casa do tesouro, Senhor. A casa do tesouro é as tuas ricas promessas, Pai. É o evangelho eterno da salvação, Senhor Jesus. A casa do tesouro é a mente de Cristo e Ele quer nos dar a casa do tesouro. A serva de Deus diz que nós podemos ter a casa do tesouro em nossa mente, se tão somente nós catarmos as palavras, as joias preciosas, porque um pai de famílias tira joias novas e velhas do seu baú. E essa manhã, Senhor, nós estamos tirando joias velhas referente à história dos discípulos, mas joias novas referente à nossa história, a história do discipulado moderno, a história do discipulado presente. Nós somos os teus discípulos, ó Senhor Jesus, e o Senhor está, Pai, a nos lapidar, porque também está escrito que a tua palavra é como um martelo, ó Senhor, e essa manhã o Senhor está batendo, Senhor, com esse martelo, porque o Senhor está querendo fazer na nossa vida algo que nós ainda não experimentamos, algo que nós ainda não vivemos, Senhor. O teu poder manifestado na nossa vida, a tua paz reinando na nossa mente de tal maneira e nada, absolutamente nada poderá nos afastar, nada poderá nos arrancar de tuas mãos, do teu amor e da tua graça, Senhor. Esse é o trabalho que Jesus está a fazer
em nós, de maneira invisível, espiritual, talvez imperceptível. Talvez os outros não entendam o que está acontecendo. A serva de Deus diz que enquanto a chuva estará caindo em alguns, outros do nosso lado não entenderão nada, porque os sábios entenderão, mas os ímpios nada entenderão. O profeta Daniel declara isso no capítulo 12. Na página 36 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. A serva de Deus, no segundo parágrafo, ela diz assim, que eles meditando sobre a vida pura, santa, eles sentiram que nenhum trabalho seria árduo demais, que nenhum sacrifício demasiado grande. Contudo, que pudessem testemunhar da própria vida, da amabilidade, do caráter de Cristo, eles estariam, então, satisfeitos. Se pudessem viver de novo o passado, 3 anos atrás, antes da crucifixão de Jesus, eles pensavam, quão diferente nós agiríamos se nós pudéssemos somente ver o Mestre outra vez. Com que ardor nós procuraríamos mostrar quão profundamente o amávamos. E quando se haviam entristecido por terem no ferido com uma palavra torpe, ou com um ato de incredulidade, mas eles estavam confortados com o pensamento de que haviam sido perdoados. Isso é ter paz com Cristo. Isso é fazer paz com Deus. É ter uma consciência que não nos condena. Essa é a verdadeira liberdade religiosa. Porque aquele que o Filho do Homem libertou verdadeiramente é livre, ainda que ele esteja dentro de um presídio, ainda que ele esteja dentro de uma masmorra, de uma cela, ainda que ele esteja dentro de uma circunstância de coisas que limite fisicamente os seus passos, mas na mente, na consciência, verdadeiramente é livre, porque o sangue de Cristo libertou. Os discípulos, nesta ocasião, eles estavam lembrando do tempo que eles tinham desperdiçado, do tempo que eles tinham perdido. Eles tiveram a oportunidade de compreender dos próprios lábios de Jesus essa mensagem, mas eles foram tardios em entendimento, mas eles foram lentos para compreender, e por isso eles perderam a oportunidade de há mais tempo ter recebido este poder, esta convicção, este selamento na verdade. Ora, o que é o selamento? Eu vou repetir isso quantas vezes, irmãos? O selamento do povo de Deus é a convicção na verdade, de modo que não pode ser alterado. O selamento é a convicção intelectual e espiritual, de modo que nada nem ninguém pode arrancar de nós. Tudo mais será arrancado de nós. Mas o conhecimento de Deus, este é o selamento da verdade. Ninguém poderá tirar da nossa mente aquilo que foi plantado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus que opera em nós. Se os discípulos pudessem viver novamente o passado, esse era o pensamento deles, se eles pudessem voltar atrás, mas eles estavam confortados com o pensamento de que eles haviam sido perdoados. Que pensamento maravilhoso! A quem muito foi perdoado, muito se ama. Somente aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, somente aqueles que se renderam ao sangue do Cordeiro compreendem o que é amar a Cristo. Porque a quem nada se perdoou, ou a quem pouco se perdoou, pouco se ama. Mas nós não, irmãos, nós muito amamos o nosso mestre, porque muito nós fomos perdoados. Que privilégio nós temos de estarmos reunidos, de orarmos, de buscarmos ao Senhor, de entrarmos na sala do trono com ousadia santa e dizer, Senhor, como eu te amo, Senhor Deus, porque queima dentro de mim, Senhor, porque arde na minha mente o fato de alguém me amar assim, sendo eu pecadora, Senhor. O Senhor me ama, o Senhor me salvou, e esses a quem o Senhor muito perdoou, muito amam.
É um amor que nós não conseguimos descrever, é um amor que nós não conseguimos demonstrar, mas nós nos rendemos, mas nós nos lançamos aos pés de Cristo, porque Ele muito tem nos perdoado. E agora esse conforto, esta convicção na mente dos discípulos, era o que trazia a paz entre o céu e a terra. E façam paz comigo, e se apoderem da minha força. Isso era o que os discípulos tinham feito. Eles tinham feito paz. Agora, as suas mentes não condenavam, as suas consciências não os condenavam por eles terem sido omissos, por eles terem sido covardes, porque agora eles tinham vencido este pecado, porque agora eles tinham a mente de Cristo, os conflitos tinham sido vencidos pela mente de Cristo. E eles determinaram que, tanto quanto possível, eles espiariam a sua incredulidade, confessando corajosamente perante o mundo. Pai, perdoa-nos, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus, da nossa incredulidade, Senhor. Ajuda-nos a crer, Senhor Deus. Abre, Senhor, a nossa mente, abre os nossos olhos. Tira, Senhor Jesus, de nós toda venda, Senhor Deus, toda obscuridade que tem nos impedido de avançar, que tem nos impedido de crer, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, porque nós ainda não cremos como convém crer, porque nós ainda não entendemos como convém entender. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que Tu está a operar e abrir o nosso entendimento, Senhor. Eu creio, Pai. E o Senhor tem nos dado as Tuas palavras, Senhor Jesus. E o Senhor tem, Senhor Deus, o Senhor tem dirigido os nossos pensamentos, Senhor, porque quem mais poderia dirigir os meus pensamentos de modo que os meus lábios pronunciem este evangelho, Senhor, do qual eu não sou digna, Pai, mas o Senhor tem organizado os meus pensamentos, Senhor. O Senhor tem organizado as palavras que saem da minha boca, ô Pai, porque eu sinto, Senhor, eu vejo, eu acredito que o Senhor está juntando, Pai, é como se estivesse havendo uma conexão nervosa, Senhor Jesus, e o Senhor está ampliando a minha mente, porque isso é uma promessa. Todos aqueles que entram em contato com a palavra de Deus têm as suas mentes ampliadas, têm as suas mentes crescidas. Sim, Senhor, o Senhor está aumentando o tamanho da nossa mente, porque agora, Senhor Deus, nós não somos pessoas comuns, porque agora nós somos pessoas que está recebendo a mente de Cristo. Eu creio nisso, e é nisso que nós precisamos crer. Na página 37, a serva de Deus diz que essa coragem que eles agora tinham tomado, que eles tinham se apoderado, fez com que os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximarem das pessoas e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos esse fervor intenso para que nós possamos ter palavras amáveis, Senhor, para nos aproximarmos dos nossos vizinhos, dos visitantes que o Senhor envia na nossa casa, Senhor. Senhor, nós não entendemos, Pai, o que está acontecendo. Nós ainda estamos tateando no escuro, mas eu sei que o Senhor vive, e eu sei em quem eu tenho crido, Pai, e eu sei que o Senhor tem enviado pessoas à minha casa, Senhor, para que essas pessoas te conheçam, mas eu sinto que eu ainda não estou pronta, Senhor Jesus, para apresentar Jesus a elas. Senhor, faz um milagre. Faz um milagre, Senhor Jesus, que elas te vejam, Senhor. É tão difícil falar de Jesus para alguém que está nesse mundo, que não entende nada disso. Como elas poderão ouvir, Senhor, as tuas palavras, mesmo que não sejam palavras pronunciadas pelos lábios, Pai, mas palavras vividas no testemunho, Senhor. O Senhor sabe do que eu estou falando, Senhor. O Senhor enviou, Pai, uma pessoa aqui para a minha casa. Há quase um mês, essa pessoa está dormindo aqui todos os dias. Tem misericórdia dela, Senhor, porque ela não te conhece.
Mas eu sei que ela veio parar aqui na minha casa, Senhor, porque o Senhor enviou ela para ela te conhecer, Senhor. Bota palavras na minha boca, bota atitude, Senhor, na minha vida, para me cuidar dela, Senhor, porque a tua palavra disse: eu estive nua e vocês me vestiram. Eu estive com fome e vocês me deram comida. Eu estive presa e vocês me visitaram. Eu estive doente e vocês me visitaram. Quando, Senhor, nós fizemos essas coisas, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho crido ainda como convém crer, Senhor Jesus. Essas pessoas possam sentir, Senhor, a presença do céu no meu lar, Senhor. Eu não sei, Senhor, se ela vai voltar depois dessa semana, mas eu sei, Senhor, que ela precisa te conhecer e que a maneira que o Senhor tem escolhido para ela te conhecer foi enviar ela para cá, Senhor. Algo totalmente improvável. Uma enfermeira passar um mês na minha casa, dormindo na minha casa. Eu não sei porquê, Senhor, mas o Senhor sabe. Salva ela, Senhor. Salva ela. Ela necessita de ti, Senhor. Ela necessita te conhecer. Desculpa, irmãos. Na página 37. A serva de Deus diz que eles foram de partes, os discípulos colocaram as suas divergências, as suas dificuldades, todo desejo de supremacia. Eles uniram-se em íntima comunhão cristã. Eles aproximaram-se mais e mais de Deus. E fazendo isso, eles sentiram que era um privilégio poderem associar-se tão intimamente com Cristo. Faz-nos sentir, Senhor, este privilégio, Pai. Faz-nos sentir, Senhor, esta sensação, Pai, de não sermos dignos, mas de estarmos, Senhor Deus, sendo chamados a trabalhar para a ampliação do teu reino neste mundo de trevas. A tristeza lhes inundava o coração ao lembrarem-se quantas vezes eles haviam mortificados por terem sido tardos em compreensão. Ajuda-nos, Senhor, agora a compreender o quanto nós temos sido tardios, falhos em entender as lições, Senhor Deus, Amém. Para o nosso bem, Senhor. Eles estiveram buscando, que Deus estivera buscando ensinar aos discípulos. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração, ou seja, profundo exame de consciência. O tempo que Deus está nos concedendo agora, irmãos, é um tempo solene, soleníssimo, em que nós deveríamos estar em profundo exame de consciência, buscando com lanternas, Senhor Deus, que pecado eu ainda não te confessei. Senhor Jesus, que pecado eu ainda não abandonei. Que raposa, Senhor Deus, que raposa tem estado a me impedir de receber, Senhor Deus, o refrigério do céu. Ó Pai, mostra-me, Senhor, revela-me, Senhor, fala-me, Pai, para que eu possa confessar. O Senhor Deus está nos chamando, Ele está dizendo assim, vamos conversar. O Senhor Deus está nos chamando para sentar à mesa com Ele, para um diálogo. Ele diz assim, vamos conversar. Falem para mim, falem do passado de vocês, contem, o Senhor quer ouvir, assim como nós temos prazer em conversar com os nossos amigos terrenos, em passar 1 hora, 2 horas, às vezes mais, conversando, contando as nossas amarguras, os nossos traumas, os nossos lamentos. O Senhor Deus diz assim, venham, vamos conversar, falem, me contem o que foi que vocês fizeram, me contem tudo, não me escondam nada, porque
tudo está registrado nos livros do céu. Todos os dias, os anjos relatores sobem com os relatos. Todos os dias as balanças do céu estão sendo aferidas. O que é que está subindo para o céu? Qual balança? 2 pratos estão sendo aferidos. Ellen White diz que o prato dos pensamentos elevados e o prato das coisas mundanas. O que é que está pesando mais? O que é que está subindo? O que é que vai subir no final desse dia? São o tempo que nós passamos aos pés de Cristo ou o tempo em que nós passamos nas atividades seculares, nas atividades do mundo, nos negócios do mundo, comprando e vendendo, comprando aquilo que não é pão. No que é que os nossos pensamentos têm se demorado? O que é que está subindo com o anjo relator no pôr do sol? O que é que está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro? No livro de registro de pecados, no livro de registro de boas ações? O que é que está subindo? Será que os nossos pedidos de socorro, será que os nossos pedidos de arrependimento, Senhor, perdoa-nos, Senhor? Será que estão sendo assuntos ao céu? Será que na frente dos nossos pecados do passado, de fato, existe aquela afirmação: pecado confessado, pecado perdoado, pecado abandonado, remido pelo sangue de Cristo? Este é o relato que precisa ser escrito no livro, para que os nossos pecados sejam apagados, para que os nossos nomes sejam escritos no livro do Cordeiro, para que praga nenhuma chegue à nossa casa, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu creio nisso. Irmãos, essa madrugada a porta dormiu aberta, e eu acordei e fui preparar o de jejum para a visita, porque se eu não preparar agora, na hora que eu acordo, então eu não consigo preparar depois do estudo, porque ela sai 7 horas para trabalhar. Eu deixei as frutas cortadas, deixei a tapioca no ponto de fazer, então quando eu sair daqui, eu só asso a tapioca. E quando eu procurei a chave do quarto, dos fundos, para me vir estudar, eu não achava. Eu, Senhor, mostra-me a chave, porque senão eu vou me atrasar para o estudo. E o Senhor Deus disse: a chave está na porta. E quando eu vim, a chave estava na porta, as janelas dormiram abertas, mas nada acontece, porque Deus está a enviar os anjos mais poderosos para guardar a mim e aos meus filhos. Eu tenho certeza que o anjo do Senhor acampa na porta daquele que os teme e os livra. Eu creio. Em que nós temos crido nessa altura da página 37 de Atos dos Apóstolos? Eles estavam ali exatamente buscando na memória deles, porque eles tinham sido tão tardios em perceber, em entender as lições que Jesus queria ter lhes ensinado, ainda antes da crucifixão. Eles diz que a tristeza lhes inundava o coração ao lembrarem de quantas vezes eles haviam o mortificado por terem sido tardios em compreender, falhos em entender as lições que, para o seu bem, Jesus estivera buscando ensiná-los. Será que nós vamos passar por essa mesma convicção dos discípulos? Ah, Senhor, quanto tempo eu deveria estar na tua presença, Senhor. Quanto tempo eu deveria ter vencido esses pecados, pecados de murmuração, pecado de incredulidade, pecado, apostasia, pecados que têm nos separado de ti. Essa agora era a convicção dos discípulos. Esses dias de preparo foram de profundo exame de consciência, de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e eles suplicaram do Senhor a santa unção que os deviam capacitar para a obra da salvação. Eles não suplicaram essas bênçãos apenas para si mesmos, mas eles sentiram a responsabilidade que pesava sobre eles. Eles compreendiam que o evangelho deveria ser proclamado ao mundo todo, e eles clamavam pelo poder que Cristo prometera. Estamos nós, irmãos, nesta condição que os discípulos alcançaram, de unidade de pensamentos, onde eles suplicavam desesperadamente ao Senhor, convictos de que o Senhor daria aquilo que tinha prometido. Mas eles não pediam só por eles não eram egoístas, porque agora o ego deles estava dominado, estava sujeito ao Espírito.
E agora eles pensavam naqueles que lhes rodeavam. Agora eles pensavam em toda a nação de Jerusalém. Eles pensavam nos seus familiares, nos seus amigos seculares, nos seus parentes. Eles pensavam em todo Israel, mas não só em todo Israel, mas o mundo todo, até os confins da terra, precisavam ouvir a mensagem da salvação, as boas novas. Será que nós temos entendido o tamanho da responsabilidade que recai sobre nós como discípulos modernos, como nação santa, sacerdócio real, povo adquirido do pecado? Será que nós temos compreendido a hora que nós fomos chamados? O trabalho para o qual nós estamos sendo recrutados? Será que nós estamos compreendendo a ordem das coisas? Será que nós estamos chorando e gemendo por aqueles que nos rodeiam, que ainda não conhecem a Jesus? Ou será que nós estamos egoisticamente avançando sozinhos, deixando os outros para trás, não dividindo o pão? Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus. Põe em nós, Senhor Deus, estes sentimentos, Pai, porque está escrito, é uma promessa, o Senhor jurou. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não achou por usurpação ser igual a Deus, mas antes fez-se sem reputação, esvaziou-se a si mesmo. Ajuda-nos, Senhor, a nos esvaziar de nosso egoísmo, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olhar para aqueles que perecem ao nosso lado, Pai. Para aqueles que estão em trevas espirituais, que não te conhecem, que não sabem que tem um amigo no céu. Senhor, ajuda-nos a ser um tipo de Cristo, a interceder por eles, a orar por eles, como Amém. Moisés orou, Senhor. Senhor, dai-nos aquele sentimento de Moisés, Senhor Deus. Eu não tenho este sentimento ainda, Senhor. Eu confesso com os meus lábios que eu ainda não tenho coragem de pedir que o Senhor tire o meu nome do livro da vida se o Senhor não salvar os meus. Ainda não tenho, Senhor, este sentimento, mas eu sei que o Senhor pode me dar tal amor, Senhor. Eu sei que o Senhor pode criar em mim este amor, de modo que eu ore como Moisés orou, para que o Senhor salve o teu povo, para que o Senhor salve a tua igreja, para que o Senhor salve, Senhor Deus, a tua semente, para que o Senhor não entregue a tua herança ao opróbrio, Senhor, o que as nações dirão de ti, Senhor. Senhor, salva o teu povo, Senhor Deus, e dai-nos, Senhor, os teus sentimentos, os teus pensamentos. Esses eram os pensamentos dos discípulos. Eles agora oravam pelos outros, eles agora se colocavam como intercessores na terra daqueles que tinham apedrejado Jesus, daqueles que tinham gritado, crucifica-o. O próprio Jesus tinha orado por aqueles. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Será que tem sido essa a nossa oração em frente à apostasia generalizada do povo de Deus? Ou será que nós temos dito, deixe que eles sejam destruídos, porque eles são desobedientes, porque eles não querem te servir? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido os nossos sentimentos? Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a nossa nudez, Senhor, a nossa falta de semelhança contigo, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, abre os nossos olhos, Pai, assim como o Senhor abriu os olhos do profeta Isaías, Pai, que tinha estado a condenar o pecado da nação israelita, Senhor, que tinha estado a condenar a apostasia da nação israelita, Senhor. Pai, mas os olhos dele foram abertos, Senhor Jesus. Ele viu o trono, ele viu a sala, e quando ele viu aquele poder, Senhor, ele viu a própria nudez, ele viu a própria dessemelhança, Pai. Ele viu quão terrível ele era, e por isso ele pronuncia, Senhor, ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros, que habita no meio de um povo impuro. Faz-nos, Senhor, a enxergar a nossa imundície, Pai, para que nós agora olhemos para os nossos irmãos com olhos de misericórdia, Senhor Jesus. Amém. Não como quem Amém. quer condená-los, mas como quem desesperadamente ora e intercede. Senhor, salva-os. Não entrega, Senhor, a tua herança. Tu disses, ó Senhor,
Tu disses que salvaria eles. Tu disse que se tivesse 50 em Sodoma, 40, 30, 10, tu salvaria. Não tinha, Senhor. Só tinha ali 3 pessoas aptas a serem alcançadas. Mas ainda assim, a tua misericórdia poupou por meio da intercessão do teu servo Abraão, Senhor. A tua misericórdia poupou aquelas 3 vidas que tinha ali. Nós devemos orar como nunca antes pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pela nossa parentela, pela igreja, para que Deus salve o remanescente que está lá dentro, para que Deus salve os 7.000 que não se dobraram, para que Deus salve os Obadias que estão temendo muitíssimo o Senhor, mas que ainda não se apoderaram de um poder para proclamar esta mensagem, que estão escondidos, com medo de serem reprovados, com medo de serem excluídos dos livros da igreja, com medo de serem expulsos das sinagogas. Pai, nós não devemos temer que a profecia se cumpra em nossa vida, Senhor Jesus, porque nós, Senhor, nós sabemos em quem temos crido, ó Pai, e nós não estamos chamados para ser Obadias nos nossos dias, Senhor. O Senhor está chamando os Elias, Pai, aqueles, Senhor Jesus, que vão endireitar as veredas, Senhor Jesus, vão endireitar o caminho, vão preparar o caminho para a chegada do Messias, os restauradores de brechas, são esses a quem o Senhor está chamando, Pai. Eu quero me levantar, Senhor, pelo poder do teu Espírito e ser um Elias, um Atalaia, que dá o sonido certo nas trombetas, Senhor, que anuncia nos muros de Sião que a hora é chegada, que o tempo da tua visitação chegou, Senhor, porque antes que o Senhor volte, é necessário que o teu povo entenda que nós estamos sendo visitados, Pai. Que o Senhor está a visitar a tua igreja, Pai, porque o juízo começa pela casa de Deus, e é isso que está escrito, é isso que 1 Pedro fala. O que será de nós se o juízo começa por nós, e o juízo começa por quem muito foi concedido. O Senhor diz que quem há muito foi dado, muito será cobrado. E os líderes nem sempre são aqueles que estão ocupando cargos. Os líderes de Deus são aqueles que ocupam conhecimento, que receberam conhecimento. Por isso, Senhor Jesus, eu entendo que nós somos líderes, líderes daquilo que nós temos recebido, Senhor, e que o Senhor nos cobrará o que vocês fizeram com as palavras que eu lhes concedi, o que vocês fizeram com o conhecimento que eu dei a vocês. Nós somos líderes deste conhecimento. E a luz que não nos transforma, nos condenará. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sei o tanto de conhecimento que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, e eu não me acho digna de recebê-lo verdadeiramente, Senhor Deus, me ajuda a não esconder este conhecimento, me ajuda a não esconder essa pérola de grande preço, mas antes levá-la à tua igreja, ainda, Senhor, que eles rejeitem, porque quando eles rejeitam este conhecimento, esta luz, eles não estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando a ti, Senhor Jesus. Quando o profeta Samuel foi ao povo, aquela nação judaica, e eles pediam um rei, e o profeta Samuel voltou chorando, clamando, triste. O Senhor Deus disse para o profeta Samuel: Samuel, por que tu choras? Eles não te rejeitam, Samuel. Antes deles te rejeitarem, eles rejeitam a mim. Por isso, vamos dar ao povo ao que o povo quer. Vamos dar um rei para que eles imitem as nações pagãs. Senhor, a história está a se repetir diante dos nossos olhos, Pai. Mas nós, Senhor Deus, por falta de interesse, por falta de esforço humano, por falta de sensibilidade espiritual, Senhor Deus, temos, Senhor Deus, tateado no escuro. Tem misericórdia da tua igreja, ó Senhor. A serva de Deus, na página 37, diz que durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira muito notável, mas nunca em sua plenitude. Agora, em obediência à palavra do Salvador, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos faziam suas súplicas
por esse dom. E no céu, Cristo, o amigo, acrescentou sua intercessão. Oh, glória a Jesus, porque está escrito que o teu Espírito, com gemidos inexprimíveis, completa a nossa oração, que é falha, Senhor, que é omissa, Senhor Jesus, que não é completa, mas o Senhor a completa, Pai. O teu Espírito intercede junto ao Pai por nós, Senhor. Com gemidos inexprimíveis, ele completa a nossa oração. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada por essas palavras, Senhor Jesus. Como eu estou sendo cheia, Senhor, dessas palavras, porque essas palavras não são minhas, ó Deus, são as palavras de vida e salvação, Pai. Amém. O meu cálice transborda, Senhor, amém, verdadeiramente. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, Pai, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, Pai, porque amém, o Senhor jurou que nós iríamos tabernacular contigo pela eternidade, Senhor Jesus. Aleluia. Mas agora é necessário que o Senhor já more, já faça morada, Pai, na nossa casa, na nossa mente, nos nossos pensamentos. É necessário que agora, Pai, o pequeno povo muito feliz, Senhor Jesus, feliz porque tem a pérola, porque tem Cristo. É necessário que agora nós, Pai, almejemos, Senhor Deus, e nós alcancemos os mesmos sentimentos e pensamentos que houve em Cristo Jesus. Amém. Oh, Senhor Deus, agora, Pai, novamente, a tua serva diz que agora, hoje, porque o livro do Senhor, a Bíblia, o Espírito de Profecia é um livro atual, é um livro do presente, e quando eu leio este livro, eu não aplico ele somente à vida dos discípulos, mas eu aplico ele à minha vida e à vida daqueles que te ouvem, Senhor Deus. No tempo presente, este livro é um livro atemporal. O Senhor diz, agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos modernos fazem suas súplicas por o dom do céu. E Cristo, aquele que intercede junto ao Pai, o nosso amigo, ele acrescenta as nossas intercessões. Aleluia, Senhor Jesus. Ele reclama o dom do Espírito para que possa ser derramado sobre o seu povo. Agora mesmo, irmãos, diante de nós está a oportunidade de receber o dom do céu. Se tão somente nós crermos, se tão somente nós acreditarmos, com ousadia santa, com fé, com convicção, nos achegarmos ao trono da graça, o Senhor está disposto a derramar o seu Espírito. Irmãos, o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, a mensagem do terceiro anjo, não é um evento que está no futuro, é um evento do tempo presente. E essa chuva está caindo sobre aqueles que estão buscando, crendo, que podem receber. Eu creio, irmãos, que esta madrugada, nós estamos recebendo o refrigério do Espírito de Deus, as gotas da chuva serôdia, porque é uma promessa. O Senhor disse que todos os ajuntamentos do povo de Deus, todas as reuniões do povo de Deus, que onde tivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria, e que todos esses momentos de estudo é um momento oportuno para receber o Espírito de Deus. Amém. A serva de Deus, no final da página 37, ela diz que agora mesmo, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos faziam as suas súplicas por esse dom do céu. Cristo acrescentou a sua intercessão. Ele reclamou o dom do Espírito para que eles pudessem derramá-lo sobre o seu povo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Queridos, se nós não compreendermos os tipos que a Bíblia apresenta para nós não vamos entender o antítipo, porque todas as festas estabelecidas por Deus ao seu povo na nação judaica, mesmo que elas já tenham se cumprido literalmente em Jesus, é necessário que nós obtenhamos este conhecimento. É necessário que nós saibamos que Deus concedeu ao seu povo, ao povo israelita, que durante 1 ano eles celebrassem 7 festas em memória de Cristo. A primeira festa era a festa da Páscoa.
A segunda era a festa dos pães ázimos. A terceira era a festa das primícias. A quarta era a festa de Pentecoste. Essas 4 primeiras festas que aconteciam no início do ano, que aconteciam na primavera, elas apontavam para a primeira vinda do Messias. E todas essas festas se cumpriram literalmente no ministério de Jesus Cristo. A Páscoa se cumpriu na morte de Cristo, apontando a profecia de João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa verdadeira, o antítipo, ele se encontra no sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Os pães ázimos se cumpre literalmente na vida e no ministério de Jesus Cristo, que foi o pão da vida que desceu do céu, o pão sem fermento, o pão ázimo, sem pecado. A festa das primícias se cumpriu literalmente na ressurreição de Jesus Cristo, por ocasião ali do domingo de manhã, quando ele ressuscita. O Evangelho descreve que junto com ele levou um grupo de ressurretos, os primeiros representantes da pátria celestial. Vocês sabiam que no céu já está habitado, que no céu já tem um grupo que ressuscitou da primícia da colheita de Cristo? A festa das primícias literalmente se cumpriu por ocasião da ressurreição de Jesus. Ele que é o príncipe dos que dormem, ele que ressuscitou da terra e levou com ele um grupo de salvos, e esses salvos estão no céu, juntamente com Moisés, juntamente com Elias, nos esperando, juntamente com Enoque, esperando o remanescente. Eles estão observando o espetáculo do grande conflito que acontece entre o bem e o mal. Eles estão na expectativa de que nós, os filhos de Deus, o pequeno povo de Deus, possa receber o poder, possa receber o dom do Espírito Santo. E é isso que a serva do Senhor fala aqui. A quarta festa, que é exatamente a festa de Pentecoste, que representava a descida do Espírito Santo, ela vai se cumprir literalmente por ocasião, após os 40 dias que Jesus tinha estado na terra com os discípulos, ensinando aos discípulos, sentado com os discípulos, reavivando, reanimando a memória dos discípulos ali naquela quarentena. Agora Jesus tinha subido ao céu e tinha prometido que enviaria um consolador, que enviaria aquele que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo vindouro, e que derramaria em profusão. Então, por ocasião da festa de Pentecoste, toda a nação de Israel, que habitavam em lugares distantes, que moravam em outros países, todos os povos vinham se reunir ali em Jerusalém, no templo, para celebrar a festa de Pentecoste. Por ocasião daquela festa, então, se cumpre literalmente o antítipo, a verdadeira festa de Pentecoste. O Espírito Santo de Deus é derramado em profusão sobre os discípulos. A verdadeira festa, o verdadeiro antítipo encontra o tipo. Ali se cumpriram literalmente o derramamento do Espírito Santo. Aqui diz que, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, entenda, porque estava no dia da festa de Pentecostes em Israel. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Na página 38 de Atos dos Apóstolos, no primeiro parágrafo do capítulo 4, a serva de Deus diz que o Espírito veio sobre os discípulos, que expectantes oravam com uma plenitude que alcançou cada coração. Vocês estão entendendo aqui a ordem, a sequência dos eventos? Eles estavam todos reunidos, como nós estamos reunidos aqui nesta sala de estudo. E eles estavam na expectativa, orando, clamando, suplicando, unidos pela mente de Cristo, com um só pensamento, com um só sentimento, e com uma plenitude que alcançou cada coração. Suas mentes foram cheias, foram absorvidas pelo poder do Espírito Santo, pela essa convicção. O ser infinito revelou-se em poder à sua igreja. Queridos, a mesma coisa está acontecendo no meio daqueles que têm buscado verdadeiramente, que têm suplicado, que têm orado, que têm clamado. A serva de Deus diz que era como se por
séculos, essas influências estivessem sendo reprimidas. E agora, queridos, quando você lê o livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, na página 38, no primeiro parágrafo, o Senhor está falando no tempo presente. Agora chegou a hora do Espírito de Deus ser derramado no meio dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque o Senhor Deus habita no alto e sublime trono, mas ele habita também com aqueles que têm o coração contrito e abatido. Porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso está escrito, mas ele habita na mente, ele reina no trono do nosso viver. Exatamente agora, neste tempo, o céu se regozijava-se em poder derramar sobre a igreja as riquezas da graça do Espírito. Aleluia, Senhor, porque todo o céu está desejoso de enviar os dons do céu, de derramar as ricas dádivas do céu. Queridos, quem é que manda nas nuvens? É Deus. Quem é que abre as nuvens? É Deus. E é Deus que está esperando que na oração da fé nós supliquemos que Ele abra as comportas do céu, que Ele abra as nuvens do céu e que Ele derrame sobre nós a chuva temporânea, a chuva serôdia, que Ele derrame sobre nós o Espírito de Deus para que nós possamos ser unânimes em pensamentos e sentimentos, para que nós possamos receber a mente de Cristo e para que nós possamos, cheios deste poder, proclamar as boas novas do Evangelho da salvação de Cristo Jesus, nosso Senhor. E sobre essa influência do Espírito, palavras de arrependimento e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Louvem ao Senhor todas as nações da terra, invoquem ao seu nome. Nós precisamos louvar, nós precisamos parar de murmurar, nós precisamos acreditar que o Senhor Deus está nos visitando com o seu Espírito, com as dádivas do céu. Nós precisamos dar graças ao Senhor, porque é isso que os discípulos fizeram quando eles estavam cheios do Espírito de Deus. Por isso, se você tem um louvor agora no seu coração, louve a Deus. Por isso, se alguém sentiu o desejo agora de louvar o nome de Deus, de abrir o microfone e louvar o Senhor, entoar um hino de louvor ao céu, abra o microfone agora e louve ao Senhor, porque só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Irmã Ana? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim, estando eu perdido, indigno pecador. Resgatou-me agora, sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados ortogou. Aleluia, Senhor Jesus. É verdade mesmo que nós temos um grande amigo. Irmãos, louvem ao Senhor, porque enquanto nós louvamos, ascende aos céus nossos louvores. E foi sobre a influência do Espírito nas palavras de arrependimento e confissão, que misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados, que eram ouvidas as palavras de gratidão e de profecia. Agora nós estamos a ouvir essas palavras, irmãos, de gratidão, de profecia, porque nós temos estado a receber o dom do céu, porque nós temos estado com Jesus, porque nós temos andado com Jesus. Todo o céu se inclinou na contemplação da sabedoria, do incomparável e incompreensível amor. Absortos em admiração, os apóstolos exclamavam: nisto consiste o amor. Aleluia, porque eles saberão que nós estivemos com Cristo, irmãos, pelas nossas palavras, porque pelo fruto se conhece a árvore. Que palavras têm saído da nossa boca? Que louvor tem saído da nossa boca, irmãos? Pelos frutos vos conhecerei. Que frutos nós temos produzido? Será que nós temos dito:
Nisto conheceste o amor, porque os verdadeiros discípulos serão conhecidos pelo amor, pelas palavras que saem de nossos lábios. Eles se apossaram do dons que lhes era repartido, e que se seguiu. A espada do Espírito de novo afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu caminho através da incredulidade. Milhares se converteram em um dia. Oh, aleluia, Senhor Jesus, porque eu espero, Senhor. Eu creio que eu viverei, Senhor, porque Cristo vive, Senhor, e porque Ele vive e habita na Amém. minha mente, Senhor, e habita na mente dos meus irmãos. Eu creio pelos olhos da fé que eles se apoderarão deste dom, Senhor Deus, que será repartido, que está sendo repartido agora no pão da vida, Senhor, e que eles vão, Senhor Jesus, com a espada do Espírito afiada, com poder e banhada, Senhor, nos relâmpagos do céu. Oh, glória e aleluia, Senhor. Vão abrir um caminho através da incredulidade, milhares se converterão em um dia. Sim, Senhor Jesus, eu creio, porque eles dizem que ainda falta 4 meses, Senhor, para a ceifa, mas o Senhor está dizendo: olhai para o campo, erguei as vossas cabeças, a vossa redenção se aproxima, os campos já estão maduros. Quantas pessoas estão, irmãos, esperando por essa mensagem, sedentos como quem espera por água viva, como quem espera pelas torrentes de água, e somos nós a quem o Senhor Deus tem confiado esta mensagem, que vamos levar esta água, esta Amém. semente do Evangelho. Essas pessoas, queridos, já estão preparadas para serem atadas nos feixes de Cristo. Elas estão só esperando por esta mensagem, e nós somos aqueles que vão levar o evangelho da salvação. Glória a Deus por isso, Senhor Jesus. Disse Cristo aos seus discípulos, Cristo está dizendo agora Amém. para os discípulos modernos: digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E de fato ele enviou aos discípulos e tem enviado aos discípulos modernos neste Amém. tempo. Aleluia. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ora, o Espírito da verdade já está sobre nós, irmãos, porque o Espírito da verdade, ele tem reavivado, reanimado em nossas mentes as palavras de vida e salvação. E esta manhã, e esta madrugada, e também a madrugada anterior, e todas as madrugadas que nós temos nos reunido para buscar ao Senhor, nós temos recebido deste Espírito da verdade, que tem nos convencido dos nossos pecados, que Amém. tem nos convencido do juízo, que tem nos convencido da justiça, mas não só isso, mas que tem, mediante esta verdade, tem nos feito justos e justificados no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. No último parágrafo da página 38 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, está escrito que a ascensão de Cristo ao céu foi para os seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela deviam esperar antes de iniciarem a obra que lhes fora ordenada. Queridos, antes que nós saiamos a pregar esta mensagem, é necessário que nós nos enchamos deste poder, que nós fiquemos completamente transbordando desta palavra, de modo que a única coisa que saia dos nossos lábios sejam as palavras de vida e salvação, seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do mundo todo.
É necessário que nós tenhamos um encontro pessoal, individual com Cristo, porque um morto não pode sair a pregar para outros mortos, mas alguém que foi vivificado, alguém que foi reanimado, reavivado pelo Espírito de Cristo, ele sai no poder do Espírito e ele proclama as boas novas do Evangelho. E é isso que nos falta, é este poder que nós ainda não temos, mas que nós estamos a receber. Então, aqui ela diz que ao transpor as tuntas celestiais, foi Jesus entronizado ao meio da adoração dos anjos. Tão logo foi essa cerimônia concluída, a cerimônia da entronização de Cristo no céu, e o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi, de fato, glorificado com aquela glória que tinha o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. Aleluia, Senhor Jesus, porque o Senhor vive. Eu posso crer no amanhã, Pai querido, Amém. porque o Senhor Amém. está derramando, Senhor. O Senhor está derramando o derramamento pentecostal, Senhor, o verdadeiro dom de línguas, porque o Senhor está nos dando uma língua erudita, Senhor Jesus, porque o Senhor tem manifestado o teu poder na nossa vida, Senhor, e porque nós falamos assim, Pai, porque o Senhor tem nos enchido, Senhor Jesus, não é porque nós somos fanáticos, Senhor Jesus, é porque nós somos apaixonados pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa língua, Senhor. O Senhor tem nos dado a língua do céu, não uma língua que não é compreendida, Senhor, mas uma língua, Senhor, que entra, que penetra, que corta, que divide, que separa, que une, que ata, que cura as feridas e as chagas, porque está escrito, Senhor Deus, que pelas tuas feridas, pelas tuas chagas, pelas tuas pisaduras, Senhor, nós já fomos sarados, nós já fomos curados, Pai, que nós estamos sendo ressuscitados, Senhor Jesus, que Amém. o Senhor está colocando vida em nós, uma nova vida está descendo do Amém. céu, está sendo soprada, Senhor, sobre a tua igreja agora, Senhor Deus. Oh, aleluia, Senhor, porque o Senhor me dá Amém. o Aleluia. privilégio, Pai, de repartir aquilo, o pão verde, o pão vivo do céu, que o Senhor tem me alimentado diariamente, Senhor. Como o salmista diz, Pai, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, Senhor. Dia e de noite o Senhor tem me visitado e o Senhor tem colocado nos meus lábios a brasa viva, que são as tuas palavras, como um fogo que arde, que queima. E eu não posso me conter, Senhor Jesus, e eu não posso me calar. Pai, às vezes, Senhor Deus, eu não consigo nem respirar, porque eu falo do que, a boca fala do que está cheio o coração, Senhor Jesus. A boca fala do que vai dentro da alma, Senhor. E eu não posso me conter, Senhor Jesus, porque arde dentro de mim, Senhor Deus, como uma fornalha, a tua palavra, ó Senhor. Por isso, o derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu, de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com as suas promessas, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder do céu e na terra, tornando-se ungido sobre seu povo. Aleluia! Aleluia, ora vem, Senhor Jesus. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um dos discípulos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em outros idiomas, irmãos. Eu creio que eu que falo mal o português, vou receber o dom do céu. Eu creio que Deus vai derramar sobre aqueles que estão clamando o verdadeiro dom de línguas, de falar em outros idiomas, e assim como Filipe, nós vamos ver mais adiante a história de Filipe. Filipe foi levado, foi arrebatado, e foi levado até o eunuco. Irmãos, eu creio que Deus nos concederá este poder,
Nós seremos levados aos lugares mais longínquos da terra para levar esta mensagem para aquelas almas sedentas que estão esperando por isso. Eu creio nisso. O Espírito Santo, assumindo a forma de língua de fogo, repassou sobre aquela assembleia. Essa era um emblema do dom, então, outorgado aos discípulos, o qual os capacitava a falar com fluência línguas com as quais antes não tinham tomado contato algum. Você crê que o Senhor Deus dará à sua igreja, dará à igreja remanescente do sétimo dia, dará ao seu povo, os adventistas verdadeiros, o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de falar outros idiomas, mas isto só será dado àqueles que creem, àqueles que têm se preparado, aqueles que já têm recebido dessa comunicação do céu diariamente, Amém. todas as madrugadas. A aparência de fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que assistiria à sua obra. Oh, Senhor Deus, o Senhor já tem me dado este fervor, Senhor, eu creio, eu reconheço, o Senhor já tem me dado este zelo, e este poder será assistido na obra de Cristo por meio de todos que têm crido. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, conforme Atos 2:5. Durante a dispensação, quando o povo de Deus foi espalhado por Babilônia, em vários lugares da terra, os judeus tinham sido espalhados por quase todas as partes do mundo habitado. E em seu asilo, em seu exílio, tinham aprendido a falar vários idiomas, várias línguas diferentes. Muitos desses judeus estavam nessa ocasião. Vocês compreendem? Existia israelitas que, por causa do cativeiro babilônico e por causa de outras situações, tinham saído de Israel e tinham passado muitos anos em terras onde falavam outros idiomas. E agora, eles voltavam para Israel, para a festa de Pentecoste, aquela festa que era celebrada, a quarta festa que apontava para a primeira vinda do Messias. E o que aconteceu? Quando os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, então eles começaram a falar, cada um no idioma daqueles povos que estavam ali, que falavam outras línguas. Muitos desses judeus estavam nessa ocasião em Jerusalém, assistindo às festas religiosas que estavam sendo realizadas. Cada língua conhecida estava por eles representada. Essa diversidade de línguas teria sido um grande obstáculo à proclamação do evangelho. Entenda, o Senhor Deus dará o dom de línguas, porque o fato das nações falarem idiomas diferentes é uma barreira para a pregação do evangelho. Então, o Senhor Deus derramará para os seus servos, para os profetas modernos, para os discípulos modernos, o verdadeiro dom de línguas, para que não haja barreiras, para que não haja nenhuma dificuldade, para que o evangelho seja levado ao mundo todo. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos apóstolos. Aleluia, Senhor Jesus, porque o Senhor está suprindo as nossas deficiências, porque o Senhor nos completa Amém. em justiça, Senhor Jesus, porque o Senhor dará uma língua erudita para todos aqueles que têm crido na tua palavra, Senhor. Amém. Porque se for necessário que nós preguemos, Pai, nos confins da terra, que nós sejamos levados, transladados como Filipe foi, Senhor. Nós seremos pelo Amém. poder do Espírito Santo, Pai, em carruagens de fogo como Elias, Senhor Jesus. E nós levaremos esse evangelho, Senhor Deus. E nós falaremos, Pai, e com o dom do Espírito Santo, as outras nações entenderão em suas próprias línguas. Este é o verdadeiro dom de língua, Senhor Jesus. Amém, Obrigado, Senhor, por esse entendimento, Pai. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmo em toda uma existência. Agora eles podiam proclamar a verdade do evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Aleluia, Senhor, eu
creio e eu me apodero, Senhor Jesus, destas promessas, ainda que agora, Senhor Jesus, eu não consiga falar, mas eu creio que o Senhor fará em mim, que o Senhor realizará na minha vida e na vida de todos aqueles que creem nessas promessas. Esse miraculoso dom era para o mundo Amém. uma forte evidência de que o trabalho deles tinha a aprovação do céu. Daí por diante, a língua dos discípulos era pura, simples e correta, falassem eles no idioma materno ou numa língua estrangeira. Quão claro, quão límpido são as tuas palavras, ó Senhor. Não há confusão, porque o Senhor é o Deus da ordem. Porque aquele que confundiu as línguas por ocasião da construção de Babilônia, da construção da Torre de Babel, é aquele que unifica as línguas pelo poder do Espírito. Aleluia, Senhor Jesus, por essas palavras. E Amém. correndo aquela voz, ajuntou-se a uma multidão e estava confusa, porque cada um dos homens estrangeiros ouvia falar em sua própria língua, em seu próprio idioma. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos no nosso próprio idioma? Aleluia, Senhor Jesus. O Senhor unifica as línguas, os pensamentos e os sentimentos. Os sacerdotes e príncipes, aqueles, irmãos, que não receberam a chuva serôdia, aqueles que rejeitaram o dom do céu, que rejeitaram Jesus Cristo, estavam excessivamente enraivecidos ante a manifestação extraordinária dos dons do céu, mas eles não ousavam demonstrar a sua má disposição, por temor de se exporem à violência do povo. Eles tinham assassinado Jesus o Nazareno, mas eis que ali estavam os seus discípulos, os seus servos, indoutos da Galileia, contando em todas as línguas, em todas as nações, em todos os idiomas, eles estavam falando a história de sua vida e o ministério de Jesus. Aleluia! Os sacerdotes, resolvidos a atribuir o poder miraculoso dos discípulos a alguma causa natural, declararam estarem eles embriagados por terem bebido demais do vinho novo preparado para o banquete. Oh, meus irmãos, aqueles incrédulos que rejeitaram a luz do céu, eles não tinham o que dizer. Então eles disseram mentira, porque o pai deles era Satanás, e Satanás fala o que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. E eles ali declararam que os discípulos estavam embriagados, porque eles tinham se enchido do vinho novo. De fato, eles estavam cheios de vinho novo, mas era o vinho do evangelho de Cristo, era o vinho da mensagem de Cristo. E os sacerdotes, os líderes, todos eles estavam cheios de vinho velhos. E é verdade que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Aqueles que estavam cheios de seus próprios saberes, de seus próprios entendimentos, eles não poderiam ser preenchidos, enchidos pelo vinho novo. Queridos, é necessário que aqueles que têm bebido do vinho velho, aqueles que têm bebido das cisternas rotas, de ensino de homens, de ensinos e filosofias humanas, é necessário que este vinho seja derramado na nossa vida, é necessário que esses odres sejam quebrados, porque não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos não suportam o vinho novo. Quem pode suportar uma pregação como essa? Eles dizem que nós somos fanáticos, eles dizem que nós estamos alcoolizados, que nós estamos embriagados, mas a bebida que tem nos sido dada é a bebida do céu. É o vinho novo da doutrina de Cristo, Cristo homem, Cristo que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu a carne, que venceu as trevas, que venceu Satanás. Essa era a Amém. doutrina dos Amém. discípulos. E esta tem que ser a nossa doutrina. Eles declaravam que aqueles homens estavam cheios de bebida, cheios de vinho novo preparado para o banquete. Será que você está cheio de vinho novo? Porque as bodas do cordeiro
é a representação de Cristo nos concedendo vinho novo. Será que você está sentado à mesa do Cordeiro, bebendo e comendo com o Cordeiro? Será que você está comendo da carne do Cordeiro para participar desta festa? Será que você está bebendo deste vinho para participar dessa festa? O vinho novo, o vinho que o Pai tem nos dado. Ele diz: quem não beber da minha carne e beber do meu sangue, não terá parte comigo. Ora, se nós não bebermos deste vinho novo, não haverá lugar para nós no céu. Se nós não conhecermos Jesus agora, quando o Espírito estiver sendo derramado, nós também acharemos que as pessoas estão ficando doidas, que as pessoas são fanáticas, que elas estão embriagadas, assim como os discípulos foram injuriados e acusados pelos principais sacerdotes e doutores da lei. Alguns dos mais ignorantes dentre o povo, escute isso, alguns dos mais ignorantes dentre o povo creram na acusação, mas os mais inteligentes sabiam que isso era falso. No meio dos líderes da nação judaica, haviam aqueles que denunciaram como se os discípulos estivessem embriagados, como se eles estivessem cheios de vinho. Os ignorantes, aqueles que tinham estado a ouvir as palavras destes servos maus, espancadores, acreditaram nas palavras deles. Achavam que os discípulos estavam mesmo embriagados. Mas aqueles que eram inteligentes, que eram sábios na palavra, nas escrituras, eles sabiam que aquelas acusações dos discípulos eram falsas, que aquilo eram as obras da carne, inveja, dissensão, ciúmes, porque eles tinham ficado de fora da festa, porque os cães ficam do lado de fora da festa, porque eles não se vestiram com as vestes do cordeiro, porque eles não receberam a roupa apropriada para participar das bodas da ceia do cordeiro. E os que compreendiam as diferentes línguas, aqueles que também entendiam outros idiomas, testificavam da correção com que eram os discípulos, com que eram usadas pelo vocabulário perfeito dos discípulos. Discípulos estes que eram pescadores, agricultores, cobradores de impostos, homens que não tinham conhecimento intelectual, mas que receberam o maior conhecimento que alguém pode receber, a comunicação do céu, o conhecimento de Deus que tem se perdido nesta geração, em resposta à acusação dos sacerdotes. Pedro destacou que esta demonstração era um direto cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, onde é predita a descida de tal poder sobre homens a fim de habilitá-los para uma obra especial. Aleluia, Senhor Jesus, porque eu não consigo nem respirar, porque queima dentro de mim todas essas palavras, meus irmãos. Joel capítulo 2 diz que o Senhor derramará o seu espírito sobre o seu povo. E Pedro agora se apodera daquelas promessas. E eu e você precisamos nos apoderar dessas promessas do Antigo e do Novo Testamento. Varões judeus e todos os que habitavam em Jerusalém, disse ele, vejam-vos isto, é notório, escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, era dia, eles não estavam embriagados, eles estavam cheios da doutrina de Cristo, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que o profeta Joel disse no capítulo 2, dos versículos 14 a 18? E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Verdadeiramente o Senhor está derramando o dom do céu, porque verdadeiramente esta manhã o Senhor está abrindo as comportas do céu, está derramando chuva sobre nós, Pai. A chuva está caindo e muitos não estão percebendo o que está acontecendo. Eles também nos acusam de estar embriagados, de sermos fanáticos, Senhor Jesus.
Pai, mas nós somos mesmo apaixonados por esta mensagem que incendeia dentro de nós o teu Espírito, ó Senhor, com Amém. clareza e poder. Pedro testificou da morte e da ressurreição de Cristo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez em meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aleluia! Porque o nosso mestre venceu a morte, porque Jesus venceu o diabo e porque agora nós temos esperança viva. Glória a Pedro Deus. se referiu aos ensinos de Cristo a fim de justificar a sua atitude, porque sabia que o preconceito dos ouvintes era tal que as suas palavras sobre o assunto seria de nenhum efeito. Em vez disso, Pedro falou de Davi, que era considerado pelos judeus como um dos principais patriarcas da nação. Pedro declarou, por quê? Porque declarou, dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ali Pedro, ele usou as palavras de Davi, que era alguém reconhecido por aquela nação judaica. E ele disse, varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ele disse da ressurreição de Cristo. Então, agora, Pedro se apodera das promessas da Bíblia, do Antigo Testamento, por intermédio da boca de Davi, que dizia que a sua alma não foi deixada do Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. É uma cena cheia de interesse. Eis que o povo, afluindo de todas as direções para ouvir os discípulos, testificaram da verdade como é em Cristo. Eles se acotovelavam, lotando o templo. Sacerdotes e príncipes estavam presentes. A fisionomia carregada de malignidade, o coração ainda cheio de permanente ódio contra Cristo, as mãos maculadas com o sangue do Redentor do mundo, sangue esse derramado quando o crucificaram. Pensavam encontrar os apóstolos acovardados e temerosos sobre a mão forte da opressão e assassínio, mas encontraram-nos em cima, acima de todo o temor, cheios do Espírito Santo de Deus, proclamando com poder a divindade de Jesus o Nazareno. Ouve-nos, declarando com ousadia que aquele tão recentemente humilhado, escarneado, ferido por mãos cruéis e crucificado, é o príncipe da vida, agora exaltado à direita de Deus. Querido, vamos ficar aqui no final da página 42 do capítulo 4, e vamos orar, pedindo ao nosso bom Deus, que pela sua misericórdia, cele em nós essas palavras de hoje, em nome de Jesus. Aqueles que puderem, se coloquem de joelho, vamos entender que se ajoelhar é um privilégio de todos nós. Bendito Deus e grandioso Pai, obrigada, Senhor Jesus, pelo banquete que o Senhor nos deu esta manhã. Obrigado porque o Senhor está conosco, Pai, a nos alimentar, porque o Senhor é o nosso pastor. E o Senhor não nos falta, como Davi declarou o Senhor Jesus. Porque o Senhor tem nos feito andar por pastos verdejantes, porque o Senhor tem nos alimentado com o pão da vida, com o pasto verde, Pai. Porque nós temos ouvido a tua voz como ovelhas desgarradas que estávamos, sem pastor, mas agora nós temos um pastor.
que se assenta nos lugares mais altos do terceiro céu, na sala do trono, no lugar santo do santo, Pai. Amém. Intercede por nós, que tem os nossos nomes escritos na palma das suas mãos, Senhor Jesus, que tem todos os fios dos nossos cabelos contados, Senhor Jesus, que nos conhece ainda quando nós nem tínhamos sido chamados à existência, que escreveu todos os dias da nossa vida no livro da vida, Pai, e que por algum tempo nós nos desviamos deste livro, Senhor Jesus, mas que agora, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pela graça que nos alcança, Senhor Jesus, pelo perdão, pela redenção que há em Cristo, agora os nossos dias estão sendo escritos da maneira como tu gostarias, Senhor Deus. Agora, Senhor, a tua vontade está sendo cumprida na nossa vida, Pai. E agora, verdadeiramente, Amém. Senhor Jesus, pelo teu poder, nós temos sido resgatados deste mundo de pecado. Obrigada, Senhor Jesus, por este alimento, Senhor, verdadeiramente. Hoje nós fomos saciados e estamos transbordando do poder do teu Santo Espírito. Aleluia, Senhor Jesus. Pai querido, eu oro que o Senhor não permita que Satanás arrebate as sementes que foram lançadas durante esta madrugada, daqueles que ouviram esta mensagem, e que, de alguma forma, se ela estiver sendo gravada, que ainda ouvirão esta mensagem, Senhor Jesus. Porque nós cremos, Senhor Deus, que a tua palavra não volta vazia, Senhor Jesus, que ela cumprirá o propósito para o qual ela foi lançada. Pai, nós oramos na certeza de que o Senhor nos ouve e completa as nossas súplicas. Fica com todos aqueles que estiveram a ouvir esta mensagem, com aqueles que já precisaram sair para os seus trabalhos seculares, Pai, para os seus trabalhos domésticos. Tem misericórdia de cada um de nós. E não retira, Senhor Deus, de nós o teu Espírito, Pai, mas antes nos Amém. concede, derrama sobre nós mais e mais do poder do céu. Oramos pelos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para interceder por nós. Amém, Senhor Jesus. Amém. Olha, Amém. tem um louvor, irmã Ana. Na luz da alvorada, minha alma acorda e brada, bendito seja Deus. E quando o dia aquece, eu canto em minha prece, bendito seja Deus. Então a vil fraqueza transforma-se em firmeza, bendito seja Deus. No meio da agonia, Deus manda minha alegria, bendito seja Deus. Cantai com alegria a doce melodia, bendito seja Deus, a quem minha alma adora. Dizei, nações, agora, bendito seja Deus, e seja o nosso canto sincero, puro e santo, bendito seja Deus. Cantai, ó cristandade, por toda a eternidade, bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Amém.
Louvado seja o nome de Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos, um bom dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. E até a próxima semana, nós retornamos às segundas e quartas, na continuação do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Fiquem com Jesus, queridos. Um bom dia a todos. Amém. Louvado seja Deus. Temos todos. Bom dia.